Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal sobre segurança de alimentos. Meu nome é Yali Barros e hoje eu vou falar sobre verificação de PPR. Conforme eu já havia prometido a vocês, lá no meu Instagram, a propósito, sigam o meu Instagram, @yalibarros. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês me seguirem no Instagram. E já peço para vocês me ajudarem aqui, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. A gente tem muito conteúdo bom, gratuito aqui sobre segurança de alimentos, especialmente falando de FSC 22000, que é a norma de sistema de gestão de segurança de alimentos mais implementada aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Bom, eu tinha prometido para vocês falar sobre verificação de PPR e como promessa é dívida, cá estou eu pagando a minha dívida, tá? Demorei. Por quê? Porque eu precisava validar, tá? Como foi um requisito que eu acabei definindo uma sistemática bem extensa, eu queria validar, nas auditorias que eu passei, tanto interna quanto externa, e ver se ia precisar de algum ajuste para poder trazer aqui para vocês, tá bom? Então, esse foi o motivo pelo qual eu demorei, mas estou aqui agora cumprindo a promessa, tá? É o seguinte, o requisito que a gente vai falar, o foco é o requisito 2.5.12, lá dos requisitos adicionais da FSC, e ele fala sobre verificação dos programas de pré-requisito, tá? Esse é o requisito. Só que ele, e vocês devem saber disso, ou devem ter lido, ou não está aqui para aprender, ele é um adicional ao requisito 8.8.1 da ISO 22000, tá? Então, eu vou começar falando os principais pontos desse requisito 8.8.1, para depois a gente pegar e falar do requisito 2.5 e a sistemática de como ele pode ser feito, como foi que eu fiz, e você, se quiser, pode fazer do mesmo jeito, tá bom? É o seguinte, requisito 8.8.1, ele diz que a organização precisa fazer a verificação dos seus programas de pré-requisito de forma planejada. E como é essa forma planejada? Você precisa definir propósito, você precisa definir método, você precisa definir frequência e responsabilidade. Isso tudo para garantir que os programas de pré-requisitos estão implementados e são eficazes, que o plano de controle de perigos também está implementado e também é eficaz, para confirmar que os níveis de perigo estão dentro dos níveis identificados como aceitável, para confirmar que as entradas para análise de perigos estão atualizadas conforme as necessidades dos programas de pré-requisito e plano de controle de perigo, e outras ações determinadas pela organização são implementadas e são eficazes. Então, é para você ver se os seus programas de pré-requisito estão funcionando conforme planejado e estão obtendo o resultado esperado. Isso para PPR e isso também para o seu plano de controle de perigos lá no seu APPCC, tá bom? Bom, esse é o requisito, tá? E aí eu vou tentar entender junto com vocês a minha opinião, Vou expressar para vocês a minha opinião. Bom, esse requisito, como é que o pessoal fazia antes, Como é que os consultores recomendavam fazer, a forma como já foi validada em várias auditorias, é que a organização definia uma frequência, tá? Para atender o requisito, A metodologia, os responsáveis e qual é o outro item? O propósito. Nesse caso, a parte mais importante, é o método e a frequência, Os responsáveis, obviamente, já vai ter, e o propósito também não tem grande dificuldade, mas a frequência e o método é o grande tchan desse requisito. O método, normalmente, as organizações faziam um PowerPoint ou alguma forma de apresentar, sei lá, podia até ser através de Excel ou Word, faziam um condensado de todos os programas de pré-requisito, tópico por tópico, pré-requisito por pré-requisito, plano de controle de perigo, falava quais foram as melhorias, quais foram os desvios, quais foram as ações, qual é o status, se teve não conformidade durante as auditorias internas ou auditorias externas. Enfim,
faziam uma descrição do que se passou naquele período relacionado àquele PPR. E você fazia um condensado por programa de pré-requisito. E nele você incluía todos os setores. Então era como se fosse um resumo de como funcionou o programa de pré-requisito. Minha opinião apenas. Eu não acho isso uma forma eficaz de avaliar os programas de pré-requisito. E eu acho que a FSC também identifica dessa forma, também concorda com isso, né? Não é a melhor forma, não é muito, vou chamar honesto, mas por favor não me entendam mal, não é muito honesto com o sistema de gestão você fazer a verificação dessa forma, tá? Se você define uma frequência semestral, beleza, mas tem organizações que definem anual. E aí, quando tiver um desvio sério, como é que você vai mudar esse programa de pré-requisito? Né? Como é que se você está verificando para ver a eficácia, para saber se era eficaz, você vai demorar um ano para saber disso? Então, meio que o requisito acabou não sendo muito útil, né? Bastante trabalhoso, obviamente, juntar todas as evidências de que o requisito é bem implementado, mas acaba que ele não é só um relatório para você tomar uma ação muito tardiamente, tá? Essa é a minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar com isso. Bom, pensando nisso, creio eu, a FSC pediu para você fazer inspeções com uma frequência determinada através de uma análise de risco, e ele dá uma dica para você fazer inspeções, por exemplo, inspeções mensais, tá? Vamos seguir aqui com a minha linha de raciocínio que eu preparei aqui para vocês. Bom, o requisito adicional, ele diz o seguinte, vamos interpretar ele. É dito que a organização deve estabelecer, implementar e manter inspeções de rotina, por exemplo, mensais, no local, verificação de PPR para comprovar se o local, interno ou externo, o ambiente de produção e o equipamento de processamento são mantidos em bom estado para garantir a segurança de alimentos. Aí, ele pede para você criar uma rotina de inspeção, tá? E lá mais embaixo no requisito ele vai falar sobre frequência, como vai acontecer essa rotina. Então ele pede para você criar uma rotina para você observar o ambiente onde está acontecendo a produção. Mas também ele pede para você analisar o ambiente externo, porque o ambiente externo pode sim influenciar o ambiente interno. Então ele pede para você fazer isso. Também os equipamentos, obviamente, né, que faz parte ali do processo, está no produto. Então, o requisito pede basicamente isso. Sobre a frequência, ele pega aquele gapzinho que tinha lá no requisito 8.8.1. Ele fala que a frequência e o conteúdo das inspeções locais/verificações dos PPRs devem ser baseados no risco, com critérios de amostragem definidos e relacionados com especificação técnica pertinente. O que seria frequência e conteúdo das inspeções locais/verificação de PPR baseado no risco? Bom, quem é da área sabe que sempre quando a gente fala de risco relacionado à segurança de alimentos, a gente tem que correlacionar probabilidade versus severidade, ou probabilidade versus consequência, enfim, não importa a forma como você chame, mas a gente tem que identificar a chance de acontecer o evento versus o que causaria se acontecesse, para a gente poder dizer se o risco é alto ou baixo, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer para definir a frequência e o conteúdo das inspeções, beleza? Bom, eu estruturei da seguinte forma. Eu coloquei, desenvolvi um procedimento, tá? Para englobar esses dois requisitos, tanto 8.8.1 quanto 5.2.12, tá? Eu fiz da seguinte forma. Bom, desculpa, eu falei o número do requisito errado, é o 2.5.12. Bom, eu fiz um somatório de eventos relacionados a tanto a inspeção quanto a verificação. Então, eu faço inspeções de PPR in loco, que são aquelas inspeções que o requisito pede. Eu faço verificações analíticas através de laboratórios que tenham resultados confiáveis, né? Resultados reprodutíveis.
Auditorias internas, auditorias externas e isso tudo para satisfazer o meu requisito 8.8.1, tá? Então, eu uni tudo que o requisito pede sobre verificação e coloquei no procedimento só. E isso é até óbvio, já que a própria FSC fala que o requisito 2.5.12 é um requisito adicional ao 8.1, tá? Bom, então, com relação às inspeções dos PPRs in loco, tá? Essas inspeções que o requisito pede, o requisito adicional, eu utilizo a matriz de risco, né? Fiz uma matriz de risco, desenvolvi uma matriz de risco para definir as frequências e o conteúdo das inspeções. Então, como foi que eu fiz? Eu listei todos os setores, tanto interno quanto externo. Fiz uma lista. Dentro desses setores tem, obviamente, os meus equipamentos, né, que eu utilizo no processo. Então, quando eu faço essa lista e quando eu vou verificar os programas de pré-requisito, eu já estou levando em consideração os equipamentos, tá? Então, eu listei todos os setores, interno e externo, e listei todos os programas de pré-requisito e plano de controle de perigo. Foi o que eu fiz. Eu identifiquei, dentro desses setores, quais são os programas de pré-requisito que são pertinentes a cada setor. Por exemplo, no meu setor de ensacamento, eu tenho o pré-requisito de higiene e sanitização, eu tenho o pré-requisito de saúde dos manipuladores, eu tenho um pré-requisito de qualidade do ar. Então, todos esses programas de pré-requisito eu incluí dentro do ensacamento, tá? E eu fiz isso para todos os setores. Dá um trabalho? Dá. Pode acontecer de você errar ou algo do tipo? Pode. Mas o processo é um processo, né? Você vai criando lá o seu PDCA, desenvolvendo o seu PDCA, você planeja, faz, depois você verifica que tem falhas, você corrige e assim você vai até a sua sistemática estar fechadinha, redondinha e consistente e coerente com o que o requisito pede, tá? Então, eu fiz isso. Fiz uma matriz, né? Defini o que seria a probabilidade, no meu caso é a chance do programa de pré-requisito falhar, tá? Então tem chance baixa, chance média e chance alta. Por outro lado, a minha severidade, eu continuei chamando de severidade, eu digo que a severidade não está relacionado à segurança do produto, lá no final. Não está relacionado à saúde do consumidor, está relacionado à proximidade das minhas etapas críticas. Então, se eu tenho uma determinada etapa com uma falha, mas é logo no começo, então eu tenho uma severidade baixa, já que o meu próprio processo pode acabar eliminando qualquer perigo. Então, se eu tenho na metade ali da minha produção, eu estipulei como severidade média. Se eu estou com muito próximo ao meu produto final, eu tenho uma severidade alta, tá? Então, foi dessa forma que eu pensei severidade. Eu não quis fazer como se fosse no APPCC, que a gente diz que a severidade é a chance, o impacto, né, de um desvio de causar algum dano ao consumidor no produto final. Então, eu não fiz dessa forma, porque se eu conduzisse dessa forma, ia aparecer um APPCC para PPR, sendo que não faz sentido, tá? Então, eu conduzi dessa forma e deu super certo. Bom, obviamente a gente faz a nossa matriz de risco e essa matriz de risco vai me dizer o que é risco alto, risco baixo e risco médio. Para cada programa de pré-requisito dentro de cada setor. Então, no setor eu vou ter, dentro daquele setor, quando eu fizer a minha análise de risco, de acordo com aquele PPR, eu vou saber se a minha análise de risco deu alta, eu estipulei como frequência mensal. Mas você pode estipular como trimestral, ou quinzenal, ou semanal. Eu só peço que você tome cuidado para você não passar toda a sua vida dentro da organização fazendo plano de ação ou analisando. Mas, se for preciso, obviamente, você vai ter que fazer. Bom, então, se for alta, o risco for alto, eu estipulei que a minha frequência para aquele PPR naquele setor vai ser verificado mensalmente. Se foi média, eu estipulei como trimestral. E se foi baixa, eu estipulei como semestral.
tá? Isso é o que é coerente para minha organização. Para a sua, você vai fazer como você avaliar o risco, como você achar que você vai ter o maior número de pontos e uma forma eficaz de verificar os programas de pré-requisito, tá? Então, defino probabilidade e severidade, né, na matriz do risco, defino o risco para cada setor, para cada programa de pré-requisito, né, vão ser vários, e ali eu vou ter uma rotina de inspeções. Praticamente, no meu caso, todos os meses eu tenho inspeções para fazer de alguns pontos e de alguns programas de pré-requisito. E aí eu seleciono lá o mês, né, as inspeções mensais, né, defino um cronogramazinho, faço um cronogramazinho, e aí eu reaproveitei os meus auditores internos, né, já que a gente agora tem as inspeções dos programas de pré-requisito, a minha auditoria interna passou a ser anual, através de um auditor externo, né, uma pessoa que vem de fora para olhar o meu sistema de gestão, uma pessoa que não está acostumada com a minha organização, ela vem, ela audita todo o meu sistema de gestão, ela audita os programas de pré-requisito e me diz qual é o status, né, da minha organização, como é que a gente tá bom? Então eu reaproveitei essa galera que fazia as auditorias internas trimestrais, aproveitei esse pessoal para fazer essas inspeções, tá? Então tá dando super certo, os resultados são bem promissores. Pronto, uma vez que eu falei a sistemática, aí vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, e aí faz o que com os resultados? Como é que você trata os resultados? Bom, os resultados, você define a melhor forma. Se você acha que deve abrir um plano de ação para todos os desvios que você identificar, vá lá. Não acho que seja... dependendo da quantidade de inspeções, dependendo da quantidade de setores, de programas de pré-requisito, não acho que seja muito viável, já que você vai fazer mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente. Não acho muito viável abrir plano de ação para tudo. O que você pode fazer é fazer uma análise crítica desses resultados junto com a equipe de auditores, para saber quais são aqueles, e se precisar, obviamente, abrir plano de ação, porque já é uma não conformidade de fato. Tá? Se for apenas um desvio, algo que pode ser resolvido, né? Uma coisa que acabou de acontecer, então você pode ir lá chamar a atenção, já solicitar correção, falar com o pessoal. É uma forma de você estar mais presente no setor, né? No chão de fábrica. Acredito que esse seja o desejo da FSC 22000, para que a equipe de qualidade esteja mais presente no ambiente de produção, tá? Então, você fica a seu critério, você faz como você achar melhor, né, e mais eficaz. E aí, você pode pegar esses resultados das inspeções e construir gráficos para fazer uma análise de tendência, porque é mais fácil acompanhar. Até porque é possível que em alguns momentos você mude lá, né, a probabilidade baixe, né, e você já não precisa fazer inspeções naquele setor com aquele programa de pré-requisito, inspeções mensais, já vai satisfazer se você fizer trimestral, porque já evoluiu, né, já está um pouco mais madura naquele programa de pré-requisito. Então, fazer um gráficozinho de tendência ajuda bastante, principalmente quando você for apresentar para a equipe de segurança de alimentos e também para a alta direção o resultado da sua verificação, tá? Então, você pode fazer dessa forma, né? Fica a seu critério, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre verificação analítica. Eu somo as verificações, né? As inspeções in loco dos programas de pré-requisito, mais a verificação analítica, mais as auditorias, e eu tenho a minha verificação completa que eu apresento a cada 6 meses, né? Mas o tchan do negócio, a forma como eu garanto que os meus programas de pré-requisito estão rodando é de fato nas inspeções. E também na verificação analítica, dependendo da frequência como você defina as análises laboratoriais, tá? Então, a verificação analítica, eu identifiquei os programas de pré-requisito e os setores que é possível se fazer análises, tá? Análises químicas, análises fisicoquímicas, microbiológicas principalmente. Então, os programas de pré-requisito basicamente são potabilidade da água, limpeza, sanitização, higiene e saúde dos manipuladores, qualidade do ar e ventilação e análise de produto final para atender tanto os programas de pré-requisito como também o plano de controle de perigos,
tá? Então, esses são os programas de pré-requisito que você pode fazer as análises e ver através de análises se os seus programas de pré-requisitos estão implementados e está rodando tudo direitinho. Então, a frequência, você também pode fazer uma avaliação de risco e, sei lá, definir a cada 2 meses é o suficiente, né? Se existe já uma metodologia, por exemplo, de higienização, tanto para as mãos dos manipuladores, quanto para os ambientes, para os equipamentos, eu acho que verificar essa metodologia não precisa ter uma frequência muito próxima, né? Ter, sei lá, ser mensal. Não precisa, porque se a metodologia é a mesma, né? Os produtos são os mesmos, então você pode sim fazer com uma frequência mais espaçada, tá? A outra forma de você verificar, que vocês fazem, obviamente, porque é requisito da ISO 22000, são as auditorias internas, tá? Então, o que foi que eu fiz? Como eu falei antes, ao invés de fazer as minhas auditorias internas, que eu fazia com a equipe da própria organização, essa equipe foi relocada para fazer as inspeções e eu sempre fiz isso, na verdade, né? Eu fazia as auditorias internas junto com a equipe e chamava pelo menos uma vez por ano uma pessoa de fora para ver o meu sistema de gestão, até para auditar o sistema de gestão, né, que eu não posso me auditar, e também auditar os programas de pré-requisito. O resultado das auditorias internas e também das auditorias externas, a gente junta tudo para atender lá o requisito 8.8.1. Junta tudo, coloco num PowerPointzinho com a frequência, no meu caso, faz muito sentido para mim ser semestral, porque a empresa produz a cada 6 meses, então eu posso fazer uma no começo, né, do processo de produção. Então eu reúno todas as evidências e digo, ó, aqui, sei lá, depois de 3 meses que começou a minha produção, eu posso fazer uma apresentação e mostrar os programas de pré-requisito, assim tá bom, assim não tá bom, então eu consigo fazer dessa forma. Depois eu faço uma outra verificação para que quando for na minha manutenção eu possa atacar, né, de forma consciente e principalmente os programas de pré-requisito que estão mais falhos, tá? Então, pra gente faz muito sentido fazer dessa forma, você vai fazer da forma como faça sentido para sua organização, tá? Então, e o que vai garantir que a gente esteja presente no ambiente de produção, tanto na parte interna quanto na parte externa, são as inspeções de rotina, tá? E aí você cria nas inspeções de rotina checklists para facilitar o processo de inspeção, que você vai colocar todos os itens relacionados a cada programa de pré-requisito. Vão ser vários formulários, né, vários checklists, mas depois que você concluir toda a sistemática, você vai ver como vai facilitar, tanto para você que vai interpretar esses resultados, quanto para a equipe, tá bom? Porque não vai esquecer nenhum ponto. Claro que, assim como todo checklist, é só uma forma de você se basear, não é para engessar o processo, tá? E é isso. Bom, então é basicamente isso, tá? O programa de pré-requisito foi dessa forma que eu fiz, dessa forma como eu venho fazendo, vem dando super certo. Foi bastante elogiado, inclusive, na auditoria externa, né? A certificação, no meu caso foi a manutenção, eu fiz a P2, foi a auditoria não anunciada também. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, ou vocês deixam aqui nos comentários no YouTube, ou vocês coloquem lá no meu Instagram, mande direct, que eu tô sempre respondendo perguntas por lá também, tá bom? Então é isso. Entrem no meu canal no Telegram, vai estar aqui também na descrição desse vídeo. E vai estar também o link para você me adicionar, né? Para você me seguir no Instagram. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.